Oi, pessoal! Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos para estudar a pré-história. Antes de tudo, precisamos entender que, para facilitar o estudo da história, os historiadores dividiram a longa linha do tempo em dois períodos, a pré-história e a história, cada uma com suas subdivisões. A pré-história, que é o nosso assunto de hoje, vai desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, e é também nesse período que ocorreu a evolução do homem. A pré-história é subdividida em três períodos: o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. O primeiro período da pré-história é o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, e ele foi o período mais longo da história da humanidade, durando cerca de 600 mil anos. Nessa época, os homens eram nômades, viviam em pequenos grupos e disputavam cavernas com animais e se abrigavam sob a copa das árvores ou em choças feitas de galhos e folhas. Além disso, praticavam a caça, pesca, coleta de frutos, raízes e ovos, e por viver principalmente da caça e da pesca, eles eram chamados de caçadores e coletores. Eles inventaram alguns instrumentos rudimentares feitos de ossos, madeiras ou lascas de pedras. Um dos avanços mais notáveis foi o domínio do fogo, que servia para aquecer, afastar animais perigosos e cozinhar alimentos para facilitar a alimentação e a digestão. Tudo isso colaborou para evitar os longos períodos de fome e para aumentar o tempo de vida dos grupos humanos daquela época. Outro avanço importante foi no campo das artes, já que foi nesse período que eles passaram a produzir esculturas e as famosas pinturas rupestres. E é necessário lembrar que a busca por alimento e moradia fez com que os seres humanos se espalhassem pela Ásia, África, Europa, Oceania e Antártica. No fim do Paleolítico, o ser humano começou a experimentar as primeiras experiências religiosas, como os rituais funerários, por exemplo. Há quem considere que existe uma fase intermediária, que é o Mesolítico, que é uma fase entre o Paleolítico e o Neolítico que aconteceu apenas em determinadas partes do mundo, onde ocorreram glaciações intensas, como na Europa e em partes da Ásia. Esse período ficou marcado pela decadência dos grupos humanos que viviam somente da caça, em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores, e ficou marcado também pelo desenvolvimento da olaria e da produção de tecido. Considera-se que o fim desse período aconteceu no momento em que a agricultura foi desenvolvida. O terceiro período é o Neolítico, conhecido também como Idade da Pedra Polida, que foi bem mais curto que o Paleolítico, já que os avanços e transformações ocorreram de forma mais rápida. Os maiores avanços estão ligados à Revolução Agrícola e à domesticação de animais, como bois, porcos e cabras. Por esse motivo, os grupos humanos daquele tempo ficaram conhecidos como agricultores e pastores. Contudo, a agropecuária não substituiu a caça e a pesca, elas coexistiram. Um fato interessante é que muitos historiadores atribuem às mulheres a descoberta da agricultura, já que elas precisavam cuidar dos filhos enquanto os homens iam caçar, e assim elas puderam observar o ciclo de vida dos vegetais e a agricultura foi implantada, favorecendo a fixação de alguns grupos onde a terra era mais fértil. Nas aldeias neolíticas, o trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade, e assim as mulheres se dedicavam à agricultura, ao preparo dos alimentos e a cuidar das crianças, e os homens cuidavam dos rebanhos, caçavam, pescavam, construíam e zelavam pela segurança do grupo, e as crianças ajudavam os pais nas tarefas diárias. Dessa forma, as primeiras comunidades foram desenvolvidas e, com o passar do tempo, a população humana cresceu e passou a depender cada vez menos da bondade da natureza, se tornando sedentária e não mais nômade. Com a criação do arado puxado por bois e técnicas novas de adubação e irrigação, eram produzidos mais alimentos do que o necessário, e assim uma parte da população foi liberada dos trabalhos agrícolas e verificou-se uma crescente divisão e especialização do trabalho, e com essa especialização, as pessoas passaram a trocar aquilo que faziam por aquilo que precisavam, e assim nasceu o comércio. E com o tempo, essas trocas passaram a ser feitas por comerciantes, que tiveram um importante papel na história. Com o crescimento da população nas aldeias, os chefes passaram a disputar entre si as melhores terras, e o vencedor passou a controlar um número maior de terras, impostos e pessoas, ganhando poder e autoridade até se tornar um rei. Esse processo de centralização de poder é chamado de processo de formação de Estado. A Idade dos Metais pode ser considerado o quarto período da pré-história. Em algumas regiões do Oriente Médio, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, surgiu a metalurgia, e assim os humanos passaram a produzir instrumentos e armas de metal, e inicialmente eles acabaram usando o cobre, depois o bronze e por fim o ferro. Utilizando esses instrumentos e armas, eles conseguiram melhorar o trabalho e a defesa, mas também ampliaram a desigualdade social, porque a mulher foi se tornando um elemento inferior ao homem. O fim do período pré-histórico ficou então marcado
desenvolvimento de uma das primeiras formas de escrita, a escrita cuneiforme, que determinou o fim da pré-história em algumas regiões. Então, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje e não se esqueçam que o material utilizado está disponível na descrição. Tchau, tchau e até logo!